Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui pra falar do episódio 16 da terceira temporada de Shingeki no Kyojin. E esse episódio foi um dos melhores de todas as temporadas, na minha opinião. Ele realmente conseguiu fazer uma adaptação de uma parte muito importante, tensa e emocionante do mangá, o início de algo ainda maior, com muita qualidade. A trilha sonora que abriu o episódio, ela já foi mais tensa, mais mórbida, já trazendo o clima de morte que aconteceria e que terminaria esse episódio. Então eu acho que eles conseguiram cadenciar e trazer até mais emoção e suspense do que as páginas do mangá, o que não é novidade em relação ao anime de Shingeki no Kyojin, mas nesse episódio, nessa adaptação em específico, eu acho que eles conseguiram trazer uma carga dramática bem maior do que eu imaginava que eles conseguiriam fazer. Vamos comentar esse episódio, todos os detalhes que você não pode perder, como sempre, para entender tudo que vem depois. Assim a sua experiência fica muito melhor, sem qualquer dúvida ou julgamento um pouquinho equivocado. Deixa o seu like para ajudar esse vídeo, se inscreve para não perder nenhum dos próximos vídeos do canal e vamos lá conversar. A situação para a tropa de exploração estava péssima. Eles foram ali encurralados, de certa forma, pelo plano aparentemente traçado pelo Titã Bestial, que é o chefe de guerra dessa galera titã inimiga, e eles estão repetidamente lidando com problemas que eles não conseguiam prever. A chegada do Colossal ali em Shiganshina foi explosiva e ela acabou trazendo ali uma provável aniquilação do time da Hand, pelo menos todos eles desapareceram, e a galera mais nova que ficou ali, apesar de toda a sua experiência, ficou sem liderança. O Jean tenta colocar a liderança em cima do Armin, que teve papéis importantes desde o início dessa missão toda em Shiganshina, só que ele acabou de ter um baque muito grande. Vamos entender o que está acontecendo com o Armin. O Armin é muito inteligente, ele foi peça-chave em diversos momentos, até mesmo antes dessa missão para a tropa de exploração. O Erwin, neste momento, nos episódios passados, deu voz para que ele fosse líder, deu voz para que ele fizesse observações que deram certo, e o Armin até ganhou uma certa coragem, falou para Hand, deixa eu negociar com o Bertold, e aí deu errado. E aí todo mundo explodiu, deu muito errado, e isso para ele foi um baque porque o Armin é inseguro. Assim que o Erwin deu voz para ele estava extremamente inseguro, mas foi dando certo, ou minimamente ele foi acertando, até que ele errou e provocou mortes, ou achou que provocou mortes por isso. Portanto, não é que ele é burro, que ele não sabe pensar, só que numa situação de pressão, extrema pressão, que ninguém consegue ver uma saída para eles vencerem um Colossal, impedir ele de chegar na ponta ali da Muralha Maria e prensar tanto Erwin, Levi e os outros dois esquadrões da tropa de exploração, fora os novos recrutas, entre o Colossal em si e o Bestial, e o Armin com aquilo nas costas dele, não, ele não é um líder, ele não consegue mais ter qualquer culpa nas suas costas. Ele fala, Jean, decide, mas o Jean não é o cara dos planos. O Jean consegue analisar a situação, traçar o que está acontecendo, mas ele não sabe fazer algo para evitar a tragédia. Então eles se retiram para ficar aí na região do rio, para não estar na rota de destruição do Colossal, mas como que eles vão impedir o Colossal de chegar na muralha? O Colossal é lento? É, porque ele é muito grande. O Colossal é impossível de ser derrotado? Não. Mas naquele momento que ele acabou de se transformar, eu explico isso bem direitinho no meu Top Titãs aqui do canal, aí ele é muito complicado realmente de ser derrotado, porque ele está na sua transformação completa, ele pouco liberou o vapor. A cartela de explicação desse episódio fala, inclusive, que é compreendido que quanto mais o Colossal libera vapor, menos ele tem de massa corporal, como se ele fizesse evaporar a própria carne. Então, ele tem um certo limite para usar essa defesa, mas agora ele tá todo full. Ele tem toda a defesa possível do seu vapor para ser liberado, muita carga ainda, são poucas pessoas para o enfrentar, e mesmo com as lanças do trovão que ele desconhece até esse momento, a aproximação é muito complicada. Parar ele, então, é praticamente impossível. O Eren tenta fazer isso numa atitude desesperada, mas o Eren é 1/4 do seu tamanho. É 1/4, embora a proporção não seja o forte nem no mangá, nem no anime. Mas sim, 15 para 60 metros, ele não consegue fazer nada. O Colossal dá um chute e o Eren é arremessado para cima da muralha, desacordado praticamente. O que você vai fazer com um titã desse? De novo, o Armin tá ali deixado de canto, o Jean fala, fica observando e pensando num plano, mas ele só consegue se desesperar. E o Jean fala, vamos atacar porque não tem solução. A gente tá vendo a humanidade perder. Se não fizermos nada, vamos morrer de fato. Então vamos pra cima. Tenta distrair o titã enquanto a Mikasa vem por trás com as lanças do trovão, só que o Bertold tá ligado. É uma distração óbvia.
E ele vê a Mikasa se aproximando e ele consegue liberar o seu vapor, que para além do calor, libera muita pressão ali, então as lanças não são eficazes, porque não encostam na sua pele. E assim a Mikasa ainda tem que se ganchar no Titã rapidamente para que ela não voe junto com as lanças e seja explodida junto com elas. Mas ela tomou ali um rebote da explosão que aconteceu atrás dela mesmo assim. Como que eles vão derrotar o Titã? O Eren nocauteado, eles ineficazes, as próprias lanças do trovão ineficazes. Armin, pensa em alguma coisa. É uma pressão muito grande. Quem conseguiria pensar em algum plano emergencial neste momento, porque o Titã blindado ainda surge lá do canto? Não é um respawn exatamente, mas o Titã blindado a gente viu no episódio passado que ele estava se recuperando já, se regenerando. Que o Reiner, muito ferido, estava já voltando à sua forma, bizarramente acontecendo, mas voltando à sua forma desde o episódio passado. Portanto, ele está ali. Ele ter ficado deitado com a nuca tampada e não exposta no momento da explosão ali fatal do Colossal fez com que ele conseguisse sobreviver e agora ele tá de novo. São dois inimigos. Se um já estava sendo impossível, imagina dois. Armin, pensou em alguma coisa? Não. Então, se nesse lado já estava extremamente desesperador, do outro tá ficando ainda pior. Um bestial que parecia que estava ali tranquilíssimo, sem fazer nada, covarde, como Levi fala, na verdade ele estava esperando o momento certo. O que ele fez? Ele liberou os pequeninos titãs, aparentemente dando ordem para que eles fossem para locais específicos, sabendo que a tropa iria até eles para derrotá-los. E assim, quando o pessoal estava reunido no ponto perfeito para o seu jogo perfeito, o Colossal pega ali as pedras, os pedregulhos gigantescos que o Titã quadrúpede, ou mochilinha como eu chamo, trouxe pra ele, ele quebra tudo e começa o seu arremesso. E com menos gore sim do que acontece no mangá, mas ainda assim bem brutal, a gente vê a galera da tropa de exploração, os mais antigos que estavam ali com Levi liquidando os titãs pequenos, sendo mortos, sendo acabados, sendo esmagados, trucidados. O Levi sobrevive, conta pro Erwin o que está acontecendo, o Erwin também está ciente da situação e que nos dois lados o negócio está desesperador, mas eles precisam enfrentar os titãs. Fugir não é uma solução, fugir não garante a vida. Erwin tem um plano e aí é muito bom você ver que o Levi, apesar de todo o respeito, de seguir as ordens do Erwin, ele não tem nenhum problema em insultar verbalmente o seu comandante. E o plano do Erwin é suicídio, é ser isca em uma ação que muito provavelmente, como ele disse, praticamente certo, todos eles morrerão para fazer com que o Levi consiga chegar até o bestial. Não simplesmente fazer com que o Levi chegue até o bestial, que ele chegue sem ser notado. Ou seja, todos eles ali, novos recrutas, porque a gente tem que lembrar que Tropa de Exploração conseguiu aquele grande contingente de pessoas para ir nessa missão porque eles conseguiram um grande número de novos recrutas, pessoas que, por exemplo, faziam parte da polícia militar, não tinham qualquer experiência de ação e conflito real com titãs, muito menos numa situação drástica como essa. Todos eles teriam que se sacrificar indo com os cavalos em direção ao bestial. E usando uma estratégia com os sinalizadores e se separando em grupo para que a precisão dos arremessos do bestial não fossem tão grandes, e assim ele fica ocupado um pouquinho mais de tempo e não percebe um Levi chegando até ele por linha reta, utilizando os titãs ali irracionais que estão enfileirados muito convenientemente ao lado do bestial como suporte para o equipamento 3D. E essa decisão do Erwin é algo muito difícil, porque se você não entendeu ainda, o Erwin começou nessa vida e acabou sendo colocado como comandante como uma inércia quase, porque ele estava perseguindo, na verdade, o seu sonho. Ele queria, desde sempre, comprovar que o seu pai estava certo sobre as verdades além do que estavam nos livros oficiais dentro das muralhas. Saber, por exemplo, agora o que estava no porão do Eren, que possivelmente seria essa verdade, era uma ambição muito grande dele. E agora ele estava perto, estava palpável. Mas a missão ia falhar se não fosse ele a liderar todos aqueles recrutas. Eles precisavam de um grande mentiroso, como o próprio Erwin diz, para acreditar e para se deixarem caminhar em direção à morte. Porque é isso que eles estão fazendo. Se eles ficassem recuados na muralha para sempre, o bestial ia destruindo todas as construções até que tivesse um descampado total e eles morreriam de qualquer maneira. Escapar também não era viável, não era nada garantido. Então, morte por morte, vamos morrer servindo de isca para que aquele titã, o chefe, seja derrotado pelo Levi, em quem o Erwin confia muito. E tem uma fala muito importante do Erwin nesse momento, conversando com o Levi, explicando por que ele era fundamental e como ele deveria matar o Titã Bestial, em que o Erwin fala que várias vezes ele achou que morrer seria mais fácil, que ele desejou morrer, praticamente fica implícito isso, mas ele não conseguia soltar essa vontade de perseguir o seu sonho, de saber a verdade.
É como se isso fosse tão compulsivo que mesmo a vontade de desistir ou de achar o caminho mais fácil, ele não conseguia optar por aquilo, porque o sonho era algo quase doentio dentro dele, ele precisava saber. Então a decisão dele de abrir mão do sonho é muito difícil. E nessa hora, o Levi, percebendo o quanto essa decisão de qualquer maneira é essencial, o último caminho, a última saída, ele fala para o Irving: então eu decidi, você vai abrir mão desse seu sonho e vai caminhar para a morte e eu vou matar o bestial. E é isso, um diálogo com certeza dificílimo para os dois, mas os dois sabem que isso precisa ser feito e isso começa a ser feito. Todos eles a cavalo em direção a um bestial que já era mortal, com eles escondidinhos atrás das casas destruídas. Imagina com o bestial de frente tacando todas as pedras. E a gente termina o episódio vendo justamente que o bestial está atingindo todo mundo. As telas em vermelho, para não mostrar muitas tripas, muitas cabeças arrancadas e picoteadas, a gente sabe de qualquer maneira que é isso que está acontecendo. A gente sabe que não tem qualquer solução para muitos deles sobreviverem. O Irving vai sobreviver, ele está na frente. Como ele mesmo disse, ele é o primeiro. Ele tinha que liderar, senão as pessoas não iam. Você notou um ruivinho lá que estava justamente junto da galera da polícia militar, desesperado, porque ele achava que tudo aquilo tinha uma razão mais nobre, que ele era a figura que ele ouviu enquanto treinava como cadete, que poderia ser o diferente, que faria diferença para a humanidade, e na verdade ele não era nada disso, estava todo mundo morrendo sem propósito. Então, até ele foi convencido por um Irving, que falou o quanto a missão deles é importante para dar significado às mortes dos outros. E o Irving enfrenta todos aqueles que morreram, que a gente já acompanhou em outras temporadas, dizendo: agora eles estão lá observando, vendo que a nossa missão não terminou e eles querem saber por que eles morreram. Quer dizer que a morte deles não tinha motivo? Não. Quer dizer que nós vamos dar significado para a morte deles. E os que vierem depois de nós darão significado para a nossa morte. A gente tem que continuar. O Irving tem uma retórica, um discurso, ele é um líder nato. Ele é um enganador nato também. Mas ele com certeza consegue movimentar multidões e por isso ele ficou conhecido e levou muitas pessoas para a morte ao longo de tantas missões da tropa de exploração. Resta saber se essa missão deles vai dar certo, pelo menos para fazer com que a do Levi dê certo. O episódio já terminou com um preview mostrando que o Levi chega ali pertinho do bestial. A gente tem isso na abertura também, mas o que vai acontecer a partir daí? O Levi vai cumprir a missão que lhe foi feita e lá dentro de Shiganshina tem 2 titãs, um colossal e um blindado, e uma galerinha jovem com medo, sem saber o que fazer, apesar de estarem esforçados, querendo fazer o que fosse possível. Qual o caminho? O Eren Titã está nocauteado, o Armin não consegue pensar, embora no preview a gente também veja um Armin com um olhar um pouquinho mais obstinado, mas o que ele vai decidir? O que ele pode decidir? Só esse pessoal é capaz de fazer alguma coisa? O plano do Irving tem alguma serventia se lá dentro não resolverem o que tem que ser resolvido? A situação tá péssima. O episódio para mim teve uma direção, uma trilha sonora especialmente, aqui eu destaco esse fator que para mim foi o melhor do episódio, e também a montagem funcionando e colaborando para que a gente percebesse que a situação tá péssima. Tá difícil, não foi um episódio extremamente explicativo, como a gente estava tendo muita exposição nos outros, mas isso vem desde o mangá, pra gente entender como estavam caminhando os planos. Dessa vez foi muito mais emocional, discursos importantes para a construção de personagens, inclusive discursos que me fazem ficar aqui empolgada para fazer vídeos sobre esses personagens. A gente fala muito que Shingeki não tem construção boa, mas eu acho que a partir de então o Isayama começou sim a pensar no background, no subtexto desses que ele estava trabalhando, e alguns são super interessantes, por isso preste atenção em cada diálogo, especialmente no diálogo do Irving, e até destes que estão chorando com medo de morrer. Isso vai justificar muitas atitudes que veremos depois, é claro, atitudes de quem ainda estiver aí para contar a história, porque de qualquer maneira você tem que saber que não é um spoiler, muitas pessoas vão morrer. Todos? Quase todos? A gente não sabe. Eu sei que tem um titã contra outros 4, se a gente considerar o quadrúpede também, os irracionais, e parece que todos estão inteirinhos. A tropa de exploração não tá.
Episódio lindo, eu quase não me incomodo nada com o nosso Colossal em CG. Eu acho, na verdade, que o que mais me incomoda nele são as proporções que já existiam no mangá. Ele era bem sem proporção em relação ao ambiente, em relação a ele mesmo. O anime mesmo, o Wit Studio, tá fazendo um bom trabalho. As pessoas que estão dizendo que a animação não está boa, você pode comparar cenas e cenas da primeira temporada em relação à terceira, mas a terceira temporada tá trazendo vários momentos de cenas inteiras, sem corte, animações fluidas, sim. E eu acho que, de qualquer maneira, nesse episódio, a direção, independente de qualquer outro fator, junto com a trilha, trouxeram tudo que esse episódio precisava, porque, mais uma vez, eu vou deixar o hype, o próximo vai ser ainda mais tenso. E você tem que construir essa tensão no espectador para que ele tenha o ápice de sentimento, positivo ou negativo, assim que for necessário. Para quem não é fã de Shingeki, é muito difícil mesmo você se conectar. Se você assiste por osmose, acontece, sim acontece, é difícil você ter qualquer empatia. Agora, se você gosta da história, eles estão construindo direitinho para que você tenha sentimentos extremamente ali conflitantes e pesados logo mais. Deixo vocês aí com todas as informações sobre esse episódio, me conta o que você achou, o que você está sentindo. Se você não leu o mangá, como que esse pessoal vai conseguir sair dessa situação? Estes dois núcleos que eu não sei qual tá pior. Deixa o like, se inscreve se não for inscrito e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!